Quero falar com vocês um pouquinho sobre o poder do elogio. Eu aprendi há um tempo atrás com o Paulo Vieira. Eu sei que muitas pessoas têm preconceito com coaching, mas sabe o que eu aprendi na vida? Não só sobre coaching, sobre qualquer pessoa. Inclusive, se você tá me ouvindo, pense isso sobre mim. Quando você vai ouvir alguém que tá te trazendo algo, você sempre taca a xícara vazia. Eu aprendi isso com um professor de osteopatia. E aí ele falou, antes ele começar a aula dele, ele falou isso. Venha com a xícara vazia. O que significa estar com a xícara vazia? Significa que você está aberto a ouvir sem julgamento o que o outro está te propondo. Eu sempre faço isso. Desde aquela aula de osteopatia, eu sempre fiz isso. Então eu escuto o que o outro tá me dizendo, né? Você que tá me escutando, escute, pondere, veja se faz sentido. Se faz sentido para você, se você acha válido, se faz sentido, então você absorve o conteúdo. Se você acha que não é válido, você descarta o conteúdo, né? A gente não fica julgando, porque nem tudo que o outro fala, isso sobre cursos, isso sobre ser humanos tem falha. E o ser humano, o que é bom pra mim não é bom pra você. O que eu tô te passando são as minhas experiências. Clínica, como profissional, como pessoa, né? O que eu quero te ensinar são as minhas vivências, que podem dar certo com você ou não. São coisas que eu ensino em consultório. Porque eu aprendi já faz muito tempo, em prática clínica, em 8 anos de consultório, que não adianta mexer só na parte técnica. Não adianta ser só fisioterapeuta, ser só com a parte técnica, né? A parte técnica dentro da osteopatia é gigantesca. Dentro da osteopatia tem pelo menos assim umas, sei lá, 500 técnicas de manipulações, né? Porque o corpo ele é muito rico em inervações, então tem um monte de técnica, dá para fazer 1 milhão de coisas para ajudar o teu corpo. Só que um corpo, ele não é só um corpo. Ele tem um mental por trás. E esse mental tem crenças, tem a forma de ver a vida, tem o aquário que eu sempre falo, que a forma é onde você está inserido. Então, não adianta só mexer no peixe, né? Mexer nas feridas lá com 500, 600 técnicas de osteopatia, se você não entender um pouquinho o que te causa esses conflitos, né? E também como não adianta só entender a causa, depois de um tempo que você já tá lesionado, que você, eu sei que a minha causa é essa, mas eu tô com muita dor. Então a gente precisa mexer nesse peixe, as disfunções que já estão instaladas, só que entendendo a causa. E aí, sobre o Paulo Vieira, sobre a validação, sobre o poder do elogio, eu fiz vários cursos com ele, fiz imersões, comprei muitos livros dele. E aí, em todos, ele fala muito sobre isso, sobre validação, sobre o poder do elogio. E aí, pensando nisso, eu já trouxe pro meu consciente o seguinte, que lá quando a gente é criança, né, a gente sempre parte do princípio de quem nós somos, de onde nós fomos criados, das nossas crenças, de quem nós somos hoje. Então, lá atrás. Quando um bebê nasce, ele não é super, não bate palma para esse bebê, qualquer coisinha que ele faz, você elogia, né? Jogou a bolinha no cestinho, bate palma, incentiva, né? Isso é o elogio. Quanto mais você valida essa criança, mais você incentiva, mais essa criança quer mostrar para você, ela quer receber de novo a tua atenção, né? Então, quanto mais validação, mais essa criança cresce feliz, o tanque de amor dela vai ficando cheio. E aí, esse tanque de amor ficando cheio, ela vai pra vida. Só que o que acontece? A maioria das vezes, os pais, né, eles não sabem dar tanta validação. Nem sabe porque não recebeu, né? Eu nunca recebi elogio do meu pai e da minha mãe. Eu sempre cresci e aprendi na bronca, né? Que tinha que fazer porque era minha obrigação fazer, na dureza, na dureza, na dureza. E é assim que eu sou com meu filho. Tudo bem, tudo bem.
Só que seria muito mais fácil validar. Porque se você for perceber, nós, a nossa sociedade, o jeito que a gente é inserido, a gente reclama muito mais, né? É muito mais fácil reclamar, falar coisas negativas, sobre o tempo, sobre o frio, sobre o governo, sobre isso, do que elogiar, né? Quando perceba aí na tua casa, teu filho, teu marido, a criança ela tirou 9,5. Mas por que não tirou 10? Tá, mas o 9,5 é bom também, ele é ótimo. Né? Não tem hoje em dia, não é que não tem, né? Mas é muito mais fácil criticar, porque a gente aprendeu uma frase que eu detesto ela, que é crítica construtiva. Crítica não constrói nada, crítica destrói. Crítica não é construtiva, não existe crítica construtiva. O que existe é você elogiar, validar, incentivar e olhar para o erro e falar assim, filho, tu tirou 9,5, você tá de parabéns, tá ótimo. Mas você sabe o porquê você não tirou 10? Não sei. E se tu pedisse pra prof o porquê que você não tirou 10, só pra gente ver que na próxima talvez poderia, pra você saber onde você errou, né? Pra você poder corrigir esse errinho e você ser cada vez melhor. Isso é uma coisa. Agora dizer assim, mas tinha que ser 10, não 9,5. Da próxima vez se tirar 10. Isso não é construção, isso é destruição. Escuta o que eu tô falando. E aí, o que acontece? A gente, é muito porque a gente não recebeu, muitas vezes, o elogio. Então, a validação, o elogio. Aí, o que a gente faz? A gente devolve isso para as crianças, para os filhos, para os maridos. Achando assim, que se você criticar, eu tinha essa mania há um tempo atrás, muito tempo atrás, de ficar do meu marido, olha, tu tem que lavar o cabelo todo dia. Olha, não, porque eu queria que ele ficasse perfeito. Só que quanto mais a crítica, ela destrói o nosso ego, ela machuca, ela não constrói nada. E a validação, gente, dá muito certo. Parece bobagem, mas dá muito certo. Tinha uma época que eu queria que o meu marido mudasse algumas coisas aqui. Eu queria que ele tomasse mais decisões, por exemplo, assim, de mandar o cara cortar grama, comprar lenha, vinha visita, de pensar na cerveja e na carne, que eu pensava no resto. Essas coisas que a gente diz que é de homem, né? Aqui em casa, pelo menos, essas coisas seria a parte dele. E eu queria que ele fizesse. E não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha jeito, não tinha jeito de melhorar. E sempre criticando, né? Não só isso, mas criticando, mas você não estudou, mas você não sei o quê, mas você não sei o quê, mas você... Aí você quer saber? Essa estratégia não tá dando certo. Porque a gente sempre tem que olhar pro resultado. O resultado tava bom? Ele tava fazendo as coisas que eu queria que ele fizesse e tudo mais? Não. Né? A gente tava brigando? Tava. O resultado tava bom? Não tava bom. O que eu resolvi fazer? Vou fazer a estratégia. Lembra lá da xícara vazia? Quando eu ouvi o Paulo Vieira falando sobre a validação, li, sei lá, uns 5, 6 livros dele, todos tinham validação. Eu pensei, eu vou ficar elogiando e eu tô chateada com ele, com isso aqui. Por que eu vou ficar elogiando ele? Assim, não vou fazer, logo que eu vi, né? Mas é sempre aquele negócio assim, tá? Se ele tá falando lá, o Paulo Vieira, que dá certo, que ele já testou, que dá certo, e o meu resultado não tá bom, por que é que eu não vou tentar também, né? Vou tentar. A minha estratégia não tava boa, tentei. E deu certo, muito certo. Comecei a elogiar ele. Claro que não é pra mentir, né? Não é pra mentir. É pra elogiar. Elogiar coisas que você, não elogia. Por exemplo, sobre o cheiro, sobre o cabelo, sobre isso, sobre aquilo. Não é pra elogiar, parabéns por não ter cortado a grama, por exemplo, né? Mas para começar a elogiar, olha, nossa amor, gostei dessa decisão que você tomou. Olha, nossa, eu não teria pensado nisso, né? Não é só, parabéns, parabéns. Olha, nossa, eu não teria pensado nisso. Por exemplo, hoje, agora que eu tô fazendo esse vídeo, hoje de manhã, meu marido tirou umas fotos minhas. Enquanto eu tava gravando o vídeo, esses vídeos agora, ele, antes de ir pro trabalho, ele tirou, e ele sempre tirava
fotos muito feias, muito. E aí hoje ele tirou e várias ficaram boas. Aí eu elogiei, falei assim, olha, nem pensaria em elogiar, mas eu pensei, não, vou elogiar, porque tipo, eu sempre disse, que essas fotos tudo é ruim, ele não queria nem tirar mais foto, porque sabia que eu não gostava. E aí ele tirou fotos bem legais pra eu postar nos stories. Elogiei, mandei uma mensagem, porque dele já tinha saído. Olha, amor, obrigada pelas fotos. Ficaram muito boas as fotos, né? Não custa nada, não custa nada, né? Não, é de graça o elogio, é de graça. E ele modifica. Imagina você aí no teu dia. Do nada você recebe um elogio de algo que tu fez, um reconhecimento de um paciente, de um cliente, de um colega, do filho. Não muda a frequência do teu dia, muda a frequência, as suas moléculas, muda a frequência. E aí, o que acontece? Quando você muda, né? Eu comecei a elogiar lá o meu marido e ele mudou completamente. Ele tinha pouquíssimo tempo na época, ele fazia faculdade. E aí ele dividiu, que o gramado era grande, em 2 dias para cortar das 6h05, que ele saía do trabalho, até 6h30, 6h40 num dia, e no outro dia a mesma coisa, porque a faculdade era às 7. Eu fiquei impressionada, porque tudo que eu tinha feito antes não estava dando certo. Em casa, nós temos uma adolescente, é a mesma coisa. Quanto mais critica, olha, mas tu deixou isso, mas tu deixou isso, pior ela fica. Aí eu começo a elogiar ela, assim, parabéns, hoje você fez bem isso, legal, isso tá legal, isso tá legal também. Por exemplo, o boletim. Um dia veio com o boletim, tinha vários 10 e algumas notas um pouco menos. Que vem na minha cabeça, assim, a primeira... Só que, claro, que hoje em dia eu já controlo muito bem isso. A primeira coisa que eu olhei foi pro 7,5, não foi pro 10. Daí eu falei, olha, parabéns, você tirou boas notas, assim, eu não tinha nem visto 10, um dos 10. Mas daí eu consegui ver uma 9 lá. Eu falei, olha, tirou 9, não sei o quê. E ela falou, tia, você não percebeu que eu tirei 10? Daí eu falei, é verdade, nossa, que legal. E não falamos sobre o 7,5 na hora. Aí depois a gente conversou com ela e falou assim, o que tu precisa, né? Por que do 7,5? O que tu precisa? O que aconteceu pelo 7,5? Você não tá conseguindo entender a matéria? Você precisa de mais ajuda aqui, mais ajuda ali? Só que pra gente fazer isso, o que precisa? Sempre. Quem que precisa mudar? Nós. Porque se eu tiver estressada, com 1000 coisas na cabeça, que aí o estresse é meu, a falta de paciência é minha. Aí a criança, o marido, não faz, tu não vai querer elogiar. Então sempre a mudança parte de nós. Nós mudamos, o outro muda. É sempre assim. Um dia lá na clínica foi assim, extraordinário. A mãe trouxe a criança para trabalhar a agressividade. Que a criança era de 5 anos, que a criança era muito agressiva, muito agressiva, muito agressiva, batia na escola, lá. Só que a mãe também era agressiva, né? Brigava, perdia o controle, gritava, sobrecarregada porque o marido não ajudava. Mas quem que decidiu fazer tudo? A mãe. Beleza? Quem que decidiu, né? O negócio, autorresponsabilidade. Quem que tomou essa decisão de tomar todas as dores, de não dividir a carga? A mãe. Tudo bem. Se tomou essa decisão, acaba tendo as consequências. Tudo bem. Aí essa criança, ela agressiva, daí primeiro no consultório eu sempre converso com a mãe, deixo a criança brincando. Aí depois eu chamo a criança, atendo a criança, não falo de trauminhas, nada. Com criança eu sempre atendo todo o sistema craniano, sistema visceral, sistema emocional, na micro, mexendo no peixinho daí, né? Mexendo em todas as disfunções, hipotálamo, parte óssea que tá comprimindo um pouquinho as glândulas, fluidos, inervações, sistema, todo o sistema eu atendo em consultório. E aí, só que se a mãe não entendesse o aquário, essa criança poderia mexer nela assim, 1000 dias, que não ia
resolver tanto. Melhora, mas depois volta, porque o aquário, ele tá sujo. Aí essa criança ficou desenhando, aí veio essa criança, tinha desenhado com 5 anos um passarinho, coisa mais linda, com tipo os pezinhos, o biquinho, as asinhas. A mãe, eu falei, nossa, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. A mãe olhou e falou assim, ó a crítica, né, que não tem nada de construtivo. A mãe falou assim, ai, que bonito, mas podia, ó o mas, né, mas podia ter sido colorido, porque ele já, assim, ó, dava pra ver, assim, eu chego a dar um dó. Ele já murchou, colocou assim, ó, cabecinha, falou, mas gaguejou e falou, mas é cor da pele, mãe. Ele é cor da pele. Não existe passarinho branco? Não existe passarinho begezinho? Existe, por que tem que ser colorido? A criatividade, o desenho era dele. Essa crítica dela, dele ser colorido, porque na cabecinha dela não foi por mal, na cabecinha da mãe é que se ele tivesse pintado colorido na visão dela, o passarinho seria ainda mais lindo, porque o filho tem capacidade de pintar e ficar mais lindo. Só que isso é pra ela, é na visão dela o lindo, não na visão dele. Na visão dele estava perfeito, ele queria mostrar a obra e queria ser reconhecido por ela. Muda alguma coisa essa crítica na vida dessa criança? Não, só destrói. Dá para entender? Não é assim, ó, claro, gente, olha o bom senso, né? Dos limites, do bom senso. Agora você tá vendo aí uma criança quebrar o teu celular e aí você não vai dizer, não quebre o celular, lá, 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 lá. Isso não pode acontecer. Agora, lá da pintura, não muda nada, não muda nada, não muda nada pra ninguém. E o passarinho tava perfeito. E daí, né, tudo bem, eu vi aquela cena. E aí ele falou que era a cor da pele, a mãe insistiu, ele pegou o desenho, baixou a cabeça e saiu. E aí eu conversei com a mãe sobre isso, né? Existem obras de artes caríssimas que não são coloridas, que são só riscos. Então, o artista ali, no caso, era ele. Essa crítica não muda ele. Pelo contrário, deprime ele. Deprime. Nós, os filhos, as crianças, lá quando são pequenininhos, que eu comecei o vídeo falando, eles querem bater palma, eles querem reconhecimento. Às vezes a gente até faz isso quando é bebezinho. Começa a crescer, a gente para de elogiar. A gente só critica. E cada vez a criança fica mais birrenta, porque ela quer atenção, mas não quer atenção do jeito que a gente tá dando, né? E aí, resumindo a história desse paciente, conversei isso com a mãe ficou, tipo, abalada quando eu falei. Aí a mãe começou a elogiar, prestar atenção nele, sabe? Prestar atenção, olhar pra ele, olhar pra ele. Elogiar, validá-lo, né? Aí o que aconteceu? Essa criança melhorou muito. E aí quem melhorou também? A mãe. A mãe melhorou muito. A mãe começou a delegar suas funções, começou a melhorar a sua paciência, porque como que eu vou exigir que ele seja calmo se eu não sou, né? Começou a melhorar, lá, eu atendi a mãe, parei de atender ele, comecei a atender a mãe em consultório. Hoje em dia é outra vida, é outra criança, é outro casamento, é outra família. Mas se eu tivesse só mexido no peixe, só em consultório, disfunções aqui, ali, e deu, não teria melhorado tanto, porque o aquário, ele é muito importante. Então, valide as pessoas, valide, elogie, fale o que você tá vendo, sabe? Não é pra mentir, mas elogie, tem tanta coisa boa. Até uma paciente me falou um dia sobre que ela fez terapia pro casamento e tudo mais, e a psicóloga falou um negócio que eu achei super legal. Tá, que ela só tinha defeito do marido. Tá, mas ele toma banho? Ah, toma banho. Mas tem muitos maridos que não tomam. Ele escova os dentes? Escova. Mas tem muitos que não escovam. Então, às vezes, a gente não reconhece o outro, a gente só olha pra defeito. Tem tanta coisa boa no outro, tem tanta coisa boa, que a gente fica cego pela essa história de crítica construtiva. A crítica, ela não constrói, ela destrói. Você orientar, né? Orientará, tirou 2 numa prova.
Tudo bem? O que que tá acontecendo? O que que nós vamos fazer para melhorar? Qual é a solução para isso aqui? É uma coisa. Agora ficar criticando o tempo todo, ai, mas ó, ai, mas isso aqui, ai, mas você não sei o que, mas não vai dar certo. Assim, olhe para as pequenas coisinhas, deu água para as plantas, ó, parabéns, obrigada. Marido abriu a janela, porque daí a gente pensa assim, é obrigação, eu faço o dia inteiro e ninguém me elogia. Claro, ninguém sabe que tem que te elogiar. Comece a fazer isso que você também vai receber reconhecimento, tá bom? É isso.